Olá, querida aluna, olá, querido aluno. Hoje, nesta aula, falaremos sobre contratos. Então, o que veremos? Nós veremos os contratos de direito civil, genéricos, e também os contratos de consumo, que são regulados pelo direito do consumidor. Nós estudaremos a importância do Código Civil e a regulamentação dos contratos e das propostas contratuais em âmbito civil. Nós também aprenderemos sobre a importância dos direitos do consumidor, passando pelos conceitos de consumidor e fornecedor, pela relação de consumo e também pelo que seriam as cláusulas abusivas, a publicidade abusiva e a publicidade enganosa. Aqui nós temos, então, primeiro o Código Civil, o famoso Código Civil de 2002. Esse código, ele veio em substituição a um código que estava em vigor no Brasil desde 1916. Só em 2002 o Código Civil foi substituído pela Lei 10.406 de 2002, que então revogou completamente o código anterior. Esse novo Código Civil, nós ainda chamamos de novo, mas já faz tanto tempo que ele está editado, ele possui 2.046 artigos. Eles tratam de vários temas relativos aí a relações jurídicas no setor privado, família, sucessões, por exemplo. Ele se divide em parte geral e parte especial. A parte geral tem 3 livros aí que tratam, de conceito de pessoas, de bens jurídicos e de fatos jurídicos. E a parte especial, ela é composta por 5 livros. Esses livros se referirão às obrigações civis, ao direito de empresa, que é o direito empresarial, agora é regulado pelo Código Civil, antes era regulado pelo Código Comercial, agora o direito empresarial está dentro do Código Civil. O direito das coisas, que as pessoas têm de propriedade ou posse sobre bens, o direito de família, como falei para vocês, e o direito de sucessões, que é o direito de herança. Então, nós falaremos aqui nessa aula sobre obrigações. São as obrigações que são objetos dos contratos. O que os contratos fazem? Eles geram obrigações para os contratantes. Quais são as possibilidades de obrigações que nós temos no nosso sistema jurídico? Nós temos 4 tipos de obrigações. Obrigações de dar coisa, não é dar propriamente, pode ser vender, mas aí tem uma contrapartida, alguém tem que pagar e o outro tem que entregar alguma coisa. Então, esse dar coisa é entregar alguma coisa para o outro. O contrato gera essa obrigação. Um contrato de compra e venda para o vendedor gera a obrigação de dar coisa. Essa coisa pode ser certa, pode ser determinado, um automóvel, por exemplo, ou ela pode ser incerta. Pode ser uma coisa, por exemplo, fungível. Eu tenho que entregar 5 sacas de arroz. Ora, 5 sacas de arroz, eu não vou determinar quais são os grãos de arroz. É arroz, Arroz é uma coisa substituível, por isso fungível. Agora, se eu te vendi o meu automóvel, é aquele que eu tenho que te entregar, não posso entregar qualquer outro no lugar, Então, temos essa obrigação de dar coisa. Temos obrigação de fazer, quando você tem que fazer alguma coisa. Essas obrigações são objeto, geralmente, daquelas prestações de serviço. A prestação de serviço se refere a obrigações de fazer algo. Também temos a obrigação de não fazer, de se eximir de fazer alguma coisa. E temos, por fim, a mais clássica de todas, que é a obrigação de pagar, aquela de dar em pagamento, você deve alguma coisa para alguém. Então, os contratos, eles criam obrigações para as pessoas. Essa é a finalidade do contrato. E essas obrigações também podem ser de meio ou de resultado. Qual seria a diferença? Quando eu tenho uma obrigação de resultado, quer dizer, eu tenho que te entregar um produto aí perfeito, da forma como eu prometi. Então, quando você contrata alguém, para, sei lá, construir alguma coisa para você, reformar a sua casa, você tem uma obrigação de resultado. Você quer encontrar um produto ali exatamente como foi prometido para você. Agora, quando você, por exemplo, contrata uma prestação de serviços hospitalares, a obrigação é de meio,
Por exemplo, a pessoa assim foi internada, suponha que ela falece, né? Porque não deu certo o tratamento médico. Você vai dizer, eu vou processar o seu hospital porque eu paguei o tratamento, tinha obrigação do meu parente sair vivo dali. Infelizmente, as obrigações médicas são de meio, até porque os médicos não têm controle, né, total sobre a vida e a morte. Então, seriam essas duas possibilidades de obrigações, de meio e de resultado. Os contratos, então, são os que geram obrigações para nós. Então, sem o contrato, você não tem obrigação, a não ser que a lei te obrigue a fazer alguma coisa. Então, se eu tenho liberdade, só não posso deixar de fazer aquilo que a lei me obriga, o que acontece? No contrato, eu escolho me submeter a uma obrigação que não estava determinada por lei. Então, eu voluntariamente me submeto a uma norma obrigatória prevista no contrato. Eles se regem, portanto, então, pelo princípio da boa-fé objetiva. Acredita-se que todos que contratam estejam de boa fé. Ninguém pode ludibriar, enganar os outros, querer levar vantagens indevidas, porque isso vai fazer com que as cláusulas contratuais se tornem nulas ou anuláveis. Então, apenas se elas forem aí proporcionais, adequadas e lícitas, é que elas vinculam os contratantes. Os contratantes, então, eles são obrigados a guardar na conclusão do contrato e durante a execução os princípios da honestidade e da boa-fé com os outros. E todo contrato, para ser juridicamente aceito, ele tem que ter um objeto lícito. O que quer dizer objeto lícito? Eles não podem aí contrariar a legalidade. Seriam objetos ilícitos dos contratos aqueles, por exemplo, que dispusessem sobre a vida ou a integridade física de alguém. Então, eu não posso fazer um contrato vendendo meu rim para ninguém, porque isso seria um contrato totalmente ilícito, porque o objeto do contrato seria ilícito. Então, eles não podem dispor sobre a vida, sobre a integridade física, não podem também dispor sobre a herança de pessoas vivas, porque ainda não são bens disponíveis. Na verdade, os contratos não podem dispor sobre os direitos humanos fundamentais. Esses direitos são indisponíveis. Eu não posso assinar um contrato autorizando alguém a me matar. Esse contrato seria totalmente ilícito e a pessoa ainda teria cometido o crime de homicídio. Isso não eximiria ela em nada no que diz respeito lá ao direito penal. E o contrato deve cumprir condições formais se ele quiser ser um título executivo extrajudicial. Por exemplo, tem que respeitar a legalidade, tem que respeitar o Código Civil, tem que ter assinatura de no mínimo 2 testemunhas para se transformar em título executivo extrajudicial. Aí ele será um título executivo, não precisará de prova aí judicial. Então, quais seriam as propriedades dos contratos, desde que eles cumpram esses requisitos do objeto lícito, da boa-fé objetiva e do cumprimento das formalidades legais? Eles têm 2 propriedades principais. Uma delas a gente chama de pacta sunt servanda, porque nós juristas adoramos expressões em latim, vocês sabem, né? O que seria esse pacta sunt servanda? Se você assinou um contrato, você está vinculado a todas as suas cláusulas. Nós não falamos que o contrato é um exercício da liberdade de contratar? Você escolheu se submeter àquelas cláusulas contratuais. Então, você tem que cumprir aquelas obrigações ali inscritas, né? Então, se um sujeito negocia cláusulas contratuais e aceita assinar um contrato de livre e espontânea vontade, né, ele estará obrigado, ele não pode depois se recusar ao cumprimento. Ele tem que cumprir todas as obrigações de dar, de fazer, de não fazer, de pagar, que estiverem escritas lá no contrato. E se ele descumprir, ele vai arcar com multas, com juros, com indenizações. O outro contratante vai poder procurar o judiciário e pedir a execução do contrato, com todas essas penalidades da legislação civil. Os contratos também têm a propriedade de serem títulos executivos extrajudiciais. O que isso quer dizer? Se um contratante deixa de cumprir as obrigações previstas no contrato, né, e esses aí nos prazos estipulados pelo contrato, claro, e esse contrato cumpriu as formalidades legais,
tem assinatura de duas testemunhas, o que vai acontecer? Você vai poder ingressar em juízo e já executar esse contrato. Você não precisa aí entrar com uma ação que a gente chama de conhecimento no direito, que é fazer prova. Então, você não vai ter que provar que você assinou um contrato com a pessoa, que era verdadeiro, que você está alegando. Apresenta o contrato e já executa. Já dá um prazo para a pessoa pagar sob pena de multa e outras penalidades legais. Então, ele tem a propriedade de ser título executivo. Então, aí você tem uma vinculação obrigatória, se assinou o contrato, que é o pacta sunt servanda. Sempre que eu assinei um contrato, eu sou mesmo obrigado, eu estou completamente vinculado a esse contrato? Não. Existem aí duas exceções. A primeira está prevista no próprio Código Civil, que é o caso de você ter um contrato de adesão. Sabe o que é o contrato de adesão? Aquele no qual você não tem o direito de negociar cláusulas. Nós não falamos anteriormente que o contrato ele só vincula as pessoas porque você exerceu sua liberdade de contratar? Então você leu as cláusulas, teve a oportunidade de discutir essas cláusulas e aí sim você assinou o contrato e falou, eu estou aderindo a esse contrato. Porém, se aquele contrato é apresentado pronto para você e você é obrigado a assinar do jeito que está, você não pode negociar, ou pega ou não pega, né? Ou leva ou não leva. Você é obrigado a assinar daquele jeito. Isso é um contrato de adesão. Quantas vezes fazemos contrato de adesão, não? São a maioria. Se o contrato for de adesão, você não é obrigado a obedecer se as cláusulas forem ambíguas ou contraditórias. Aquelas aí que dão informações descompassadas. Aquelas cláusulas nas quais você não entende bem o que está sendo dito para poder assinar e estar consciente das suas obrigações no contrato. Adota-se, nesse caso, sempre a interpretação mais favorável ao aderente, a quem foi obrigado a aderir sem negociar. E serão nulas as cláusulas que estipulem renúncia antecipada desse aderente a qualquer direito ali que seja resultante da natureza do negócio. Isso já no Código Civil. Agora, o Código de Defesa do Consumidor, o popular CDC, também vai estipular exceções ao pacta sunt servanda, como nós veremos. Então, não é sempre que você assinou o contrato, você é obrigado a cumprir tudo que está escrito ali. Como que os contratos se formam? Os contratos se formam pela assinatura, né? Com todas as cláusulas, nós rubricamos as páginas, assinamos a última, vocês sabem. Eles também podem se formar pela proposta de contrato, né? Um proponente, uma proposta de compra e venda, você assina, formaliza ali. A proposta já implica todas as obrigações jurídicas que tiverem previstas na proposta. Ela pode ser, inclusive, título executivo extrajudicial. E também há possibilidade de contratos não propriamente escritos, aí esses que a gente assina. Se a contratação for verbal, aquela que a gente faz por telefone, se ela for gravada, claro, a gravação serve como prova e o contrato é título executivo extrajudicial, né, pode perfeitamente ser executado. A contratação virtual também, é aquela que você adere por internet e não assina pessoalmente. Mas haverá aí implicações diferentes, ainda mais se for em âmbito de relações de consumo, nesses outros tipos de contrato não escritos. Contrato oral, professor, é contrato? Aquele que eu combino oralmente alguma coisa com alguém e depois falo, mas eu contratei, eu acordei com a pessoa. Olha, esse não é bem um contrato, vamos chamar ele de contrato entre aspas, porque ele não é título executivo extrajudicial. Ele não pode ser executado. Você vai ter que ingressar em juízo com uma ação de conhecimento e provar por testemunhas, por fatos circunstanciais aí, que realmente havia esse acordo entre você e o outro contratante. Mas existe essa modalidade também, pode ser considerada contrato. Agora, verdadeiramente, nós consideraremos como título executivo o virtual, o por telefone gravado, os escritos e as propostas, né? Então, falávamos, o Código de Defesa do Consumidor estipulou também exceções ao pacta sunt servanda.
que é esse Código de Defesa do Consumidor? Na verdade, ele é uma lei, a Lei 8.078 de 1990, que instituiu aí direitos para o consumidor nas relações de consumo, né? E foi aí popularmente apelidado de CDC, por ser o Código de Defesa do Consumidor. Para que um contrato seja de consumo, de um lado você tem que ter fornecedor e de outro lado consumidor. Por quê? Se o contrato não for de consumo, se as partes não cumprirem esses requisitos de serem caracterizadas como fornecedor e como consumidor, você estará diante de um contrato genérico. E aí o contrato vai ser regulado pelo Código Civil. O contrato só vai ser regulado especificamente pela lei especial, que é o CDC, se ele tiver de um lado fornecedor e de outro consumidor. Então, vamos ver como que a lei aí estipula essas determinações, essas classificações. Consumidor é definido como toda pessoa, física ou jurídica, olha lá, pessoa jurídica pode ser consumidora também, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E fornecedor? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica também, então pessoa física pode ser fornecedor e pessoa jurídica pode ser consumidor. E aí pode ser pública ou privada. Professora, o Estado pode ser enquadrado como fornecedor, eu posso pleitear direitos do consumidor? Pode, desde que esteja presente uma relação de consumo, né? Nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que envolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização. Entes despersonalizados são sujeitos de direito que não têm personalidade jurídica, que não foram constituídos como pessoas jurídicas, né? Desde que façam comercialização de produtos ou prestação de serviços, irão ser enquadrados como fornecedores. E aí, se estivermos diante de uma relação de consumo, nós temos uma proteção contratual especial para o consumidor por um princípio que nós chamamos princípio da hipossuficiência. O que quer dizer isso? O consumidor, ele é considerado hipossuficiente, quer dizer, digamos assim, mais fraco na relação de consumo. Então, os fornecedores aí, eles costumam ter poder econômico e eles têm controle sobre a relação de consumo, porque o consumidor ali depende daquele produto ou daquele serviço que vai ser fornecido. E muitas vezes são produtos ou serviços sem os quais nós não podemos viver. Então, o consumidor, ele é obrigado a se submeter. Aí ele tem que se submeter às leis de mercado, e aí as empresas, fornecedores de todo tipo, mesmo pessoas físicas, iriam fazer o que bem entendessem, iriam desrespeitar os direitos do consumidor, já que nós vivemos numa sociedade de consumo, numa economia de consumo, e precisamos consumir para sobreviver tudo, né? Roupas, alimentos, né? Moradia, meios de transporte, tudo isso nós consumimos. O legislador entendeu que era preciso proteger o consumidor como hipossuficiente na relação. Então, ele tem um sistema de proteção especial, porque sabemos que sem consumir nós não vivemos, né? E é por isso que as empresas aí iriam aproveitar para fazer o que bem entendessem. Antes da lei, desrespeitavam relações de consumo. A lei veio aí para tentar dar conta num sistema de proteção especial. Então, nós temos algumas proteções contratuais específicas. Quais seriam essas? Os contratos de consumo, eles não obrigam os consumidores se não lhe for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de todo o seu conteúdo. Então, se você não teve a oportunidade de ler todo o contrato, você não está obrigado a nada que está escrito ali, se você foi obrigado a ler sem assinar. Depois, os contratos de consumo não obrigam os consumidores se os instrumentos foram redigidos com uma linguagem que dificulte a compreensão. Ou seja, os contratos de consumo têm que ter uma linguagem clara, objetiva, não podem gerar duplicidade, não podem ter linguagem também com vocabulário muito rebuscado, uma linguagem inacessível, que não seja compreensível por qualquer pessoa. Isso anula o contrato. As cláusulas contratuais
sempre serão interpretadas em favor do consumidor. Aquela ideia da ambiguidade que já estava no Código Civil está presente aqui. Mas aí não é em relação sempre ao aderente, mas ao consumidor, mesmo que não seja contrato de adesão. As cláusulas abusivas são nulas e podem anular todo o contrato, inclusive, não são só as cláusulas que são nulas. O que seriam cláusulas nulas por força do Código do Consumidor? Aquelas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza nos produtos ou serviços, problemas, né, nos produtos ou serviços, que impliquem renúncia ou disposição a direitos. Né? Imagina obrigar o consumidor a renunciar a algum direito, né? Nessas relações de consumo aí, né? Não vai poder renunciar o consumidor a nenhum tipo de direito. Que subtraiam ao consumidor a possibilidade de reembolso de quantia já paga. Que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, aí, abusivas para o consumidor. Que possibilitem violação também de normas ambientais. Essas serão consideradas nulas por força da proteção ambiental. Que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, aqueles contratos que a gente chama de leoninos, draconianos, né? Ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou com a equidade, com o equilíbrio contratual. Que estabeleçam inversão do ônus da prova, né? Em prejuízo do consumidor, porque, na verdade, em contratos de consumo, o ônus da prova é sempre do fornecedor. Que determinem a utilização obrigatória de arbitragem, que impõe a necessidade de representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor, ou que deixem ao fornecedor opção de concluir ou não concluir o contrato. Claro que essa cláusula é nula. A gente fala nula de pleno direito. Sabe o que quer dizer nula de pleno direito? É nula por força da lei. Não é um juiz que vai ter que avaliar o caso concreto para ver se anula ou não anula. Aí seriam cláusulas anuláveis, tá? Nula é nula por força de lei, qualquer juiz vai reconhecer isso se estiver diante de uma dessas hipóteses. Também são nulas aquelas que autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, né? Falar, não contrato mais, sem que igual direito seja fornecido ao consumidor. Aquelas que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança da sua obrigação, sem que igual direito seja também conferido contra o fornecedor. Que autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo do contrato após a sua celebração, ou que estejam em desacordo com todo o sistema de proteção ao consumidor. Aí o legislador vai fazer uma previsão genérica para proteger o consumidor. Essas cláusulas são nulas de pleno direito e são consideradas completamente abusivas, podendo inclusive anular todo o conteúdo do contrato se o contrato for de adesão, além de conter cláusulas abusivas. Tá? Além disso, na relação de consumo, é proibida a publicidade abusiva ou enganosa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O que seria publicidade enganosa? Publicidade enganosa é aquela que apresenta informações falsas, aquela, né, que vai ludibriar a pessoa, mesmo por omissão, aquela que não informa algo que seja essencial para o consumidor escolher ou não se ele quer contratar, né? Confunde o consumidor quanto à natureza, as condições do produto ou serviço, origem, validade, preço, tão comum, né? Parece que estão anunciando um preço, quando você vai ver, na verdade, é outro. Isso é uma publicidade enganosa. A publicidade tem que ser clara, tem que conter claramente todas as informações que são relevantes para que o consumidor vai escolher se vai contratar ou não, se vai adquirir ou não aquele produto ou aquele serviço. Além disso, o fornecedor também tem que ter aí todas as especificações técnicas acerca do produto, se for um produto de informações técnicas. Por exemplo, uma televisão. Ora, tem toda uma especificação técnica e se o consumidor solicitar antes de assinar o contrato, antes de comprar, por exemplo, o fornecedor tem que ter em mãos ali para apresentar. Então, todas as informações têm que ser estipuladas na propaganda. Aqui não couber na propaganda, porque aí ficaria uma propaganda enorme, né? Com todas as informações técnicas, tem que estar à disposição do consumidor se ele pedir.
O que seria a publicidade abusiva? É aquela que viola direitos humanos. Imagina uma publicidade que incite à violência, ao assassinato, à discriminação, ao racismo, por exemplo. Essa publicidade é abusiva. Pratique discriminação, incentive violência, aproveite-se de pessoas tolas, né? Pessoas que tiverem algum tipo de deficiência intelectual, aquelas que têm como objeto aí, como sujeito, a criança, né? Aquelas que desrespeitem o meio ambiente, que incitem o consumidor a fazer alguma coisa perigosa contra ele ou contra outras pessoas. Essas propagandas são consideradas abusivas, né? E o que acontece, professora, se uma empresa ela faz uma publicidade enganosa ou abusiva? Comete crime. Então, são condutas criminosas. E esses crimes, cuidado, não estão previstos no Código Penal. Eles estão previstos na própria Lei 8078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos ver os crimes. Olha o artigo 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos. Olha só, né? Você tem nas embalagens, nos invólucros, recipientes, né? Ou na publicidade, detenção de 6 meses a 2 anos mais multa. E incorre nas mesmas penas quem alertar, quem deixar de alertar mediante recomendações escritas ostensivas sobre a periculosidade de um serviço também. Não é só produto que gera aí esse crime, né? Olha só, detenção de 6 meses a 2 anos mais multa. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber enganosa ou abusiva. Conduta genérica das publicidades que nós falamos. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa, sempre cumulado com pena de multa. Agora, fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde, à sua segurança, é uma conduta especial em relação àquela anterior que nós vimos, que é genérica. Publicidade enganosa ou abusiva. Mas se ela induzir o consumidor a se comportar de maneira perigosa ou prejudicial à sua saúde ou segurança, a detenção 6 meses a 2 anos mais multa. E se deixar de organizar os dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade, não disse para vocês? Precisa manter os dados técnicos ali, precisam estar à disposição do consumidor. Se não tiverem organizados, é crime. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Dessa forma, as publicidades enganosas ou abusivas devem ser informadas para a polícia, né? Então, se você for vítima de alguma dessas publicidades, você tem que procurar a polícia e notificar a ocorrência de crime. Agora, se você for fornecedor, tome cuidado, não realize nenhuma dessas publicidades, porque você pode sofrer sanções, inclusive penais. Acredito que com esses conteúdos podemos ir para a atividade. Bem, vamos realizar as nossas costumeiras atividades para verificarmos a fixação de conteúdo. Primeiro, sobre os contratos de direito civil, podemos afirmar que: letra A, podem ter por objeto partes do corpo humano? Letra B, só são válidos se forem escritos? Letra C, sempre vinculam integralmente os contratantes? D, precisam ser provados verídicos judicialmente? E, podem conter obrigações de dar, de fazer, de não fazer e de pagar. Qual você acha que é a alternativa correta? Se você achou que era a alternativa E, parabéns, você acertou essa questão. Se você assinalou outra alternativa, vamos verificar por que elas estariam problemáticas. A,
podem ter por objeto partes do corpo humano. Não, isso são objetos ilícitos. São proibidos no Brasil qualquer tipo de contrato que tenha por objeto direitos fundamentais. Vida, integridade física, eu não posso vender nenhuma parte do corpo humano para ninguém. Então, não pode ser objeto de contrato, gente. B, só são válidos se forem escritos? Não, nós vimos que tem contratos por telefone, que podem ser gravados. Esses daí não são escritos, são gravações e são contratos válidos, como os contratos escritos. Além desses, nós temos os escritos e os virtuais também. Sempre vinculam integralmente os contratantes? Opa, sempre é muita coisa. Nós vimos que temos contratos de adesão e nos contratos de adesão nem sempre há vinculação integral dos contratantes. Há aí uma mitigação do princípio do pacta sunt servanda. D. Precisam ser provados verídicos judicialmente? Se forem contratos mesmo, que não é o caso dos orais, falamos na aula, os contratos orais não são bem considerados contratos, porque esses precisam ser considerados verídicos judicialmente. Agora, os outros, não. São títulos executivos extrajudiciais, você pode ingressar em juízo diretamente chamando a outra parte inadimplente a cumprir a obrigação. Você não precisa fazer aquela instrução processual provando com testemunhas e outras provas que você tem razão. Executa de vez. Por isso, a alternativa E é a correta. Exercício 2. Sobre os direitos do consumidor, é correto dizer que nos contratos de consumo, cláusulas abusivas são nulas e podem anular todo o contrato? B. Somente pessoas físicas podem ser consumidoras? C. Pessoas jurídicas estatais não podem ser consideradas fornecedoras? D. A linguagem dos contratos de consumo não interfere em sua validade? E. Publicidade enganosa não é crime. Qual você assinalou? Se assinalou a alternativa A, parabéns, você acertou novamente. Nos contratos de consumo, cláusulas abusivas são nulas e podem anular inclusive todo o contrato se forem contratos de adesão. B. Somente pessoas físicas podem ser consumidoras? Não, falamos categoricamente que pessoas jurídicas podem ser consumidoras. C. Pessoas jurídicas estatais não podem ser consideradas fornecedoras? Podem. Se tiver um requisito aí da relação de consumo cumprido, podem sim ser consideradas fornecedoras. D. A linguagem dos contratos de consumo não interfere? Claro que interfere. Falamos que ela tem que ser clara, não pode ser difícil, não pode dificultar o acesso, não pode ser ambígua, contraditória. Claro que interfere na validade do contrato, a linguagem nas relações de consumo. E publicidade enganosa não é crime? Vimos que é sim, está prevista lá nos artigos do próprio CDC, que é a Lei 8.078. Se você acertou, parabéns. Se não, verifique para a fixação de conteúdo quais foram os problemas. Aí, acredito que cumprimos essa etapa do nosso aprendizado e nos encontramos na próxima aula.